Salve pessoal, beleza? Boa tarde aqui, né? Estou gravando esse vídeo aqui no horário da tarde, mas um dia para quem estiver vendo pela manhã, sejam bem-vindos aqui ao canal. Desculpe até mesmo traje meio informal aqui, uma regatinha e tudo mais, né? Tava um calor mais cedo, inclusive já tá frio aqui, eu tô até com frio aqui, mas eu realmente agora são 17 horas e 30 minutos. Se não me engano, desde umas 13, 14, que eu estou pensando e refletindo muito sobre o assunto desse vídeo. Pensando sobre uma série de acontecimentos, de coisas. Eu não sei se você vai aprender alguma coisa aqui, então, geralmente nos meus vídeos tem uma galerinha que vem, porque, Yuri vai falar uma coisa muito interessante, vou entender, vou aprender hoje. Eu não sei se eu vou conseguir passar alguma coisa boa para vocês, no sentido de entendimento de conteúdo, né? Mas é muito mais uma reflexão que eu estava fazendo de mim mesmo, das pessoas, das coisas no geral, e com base até num caso que me chegou. Não vou revelar nomes, é claro, que é uma coisa muito pessoal, de uma pessoa que me confiou um pouco dessas informações. Eu tentei ajudá-la da melhor maneira possível, mas a gente fica parando para pensar, sabe? Tem esses livros aqui, um monte de livraria, eu recebo anúncio de livro novo sendo lançado toda hora, todo dia, sabe? Então tem ali, eu vi agora, então parece lançando um novo box aí de história da igreja, aí fala da Inquisição, das Cruzadas, do pensamento da cavalaria, essas coisas todas, etc. Você tem um monte de catecismo, você tem um monte de livros dos santos. Quem me acompanha no meu Instagram, no meu Facebook, sabe que às vezes eu critico alguns lançamentos editoriais, como, por exemplo, quantos livros de história sobre esses assuntos a gente já não tem hoje? Vai nas livrarias e pesquisa esses livros. Você vai ver que tem, no mínimo, 10, 15, às vezes até 20 edições diferentes do mesmo tema sobre o mesmo assunto. A não ser que a gente esteja formando uma... como é que eu posso dizer, meu Deus? Uma geração de católicos historiadores de forma exímia, né? Eu vejo, assim, uma gestão editorial, se é que existe na maioria dessas livrarias. Olhar para o mercado e ver isso, só tem duas coisas. Hoje estão pensando o seguinte, como tem muitos livros ali desse assunto e as pessoas estão comprando, então vou lançar um outro, que é uma novidade, as pessoas vão lá e vão comprar também, certo? Ou então livros que são assim, eu vi um desses, eu acho que foi do Jacques Maritain. Algum comentário sobre a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Mas você já pararam para pensar que a gente não tem a obra original bem publicada da Cidade de Deus de Santo Agostinho? Veja, isso aqui não é o centro da minha reflexão de hoje, mas faz parte dela, tá? Porque o que eu estou vendo aqui, e eu não estou falando só de vocês, às vezes isso acontece comigo também, tá? E eu estou vendo que a gente está se entupindo de muito conteúdo, às vezes repetitivo, às vezes conteúdos que são comentários dos comentários de algum santo, ou de alguém que quer que seja, ou de algum padre, ou de algum, podcast, meu Deus, eu não aguento mais, eu entro no YouTube aqui, às vezes para ver uma coisa para descansar, uma coisa sobre futebol, uma coisa sobre um jogo de videogame, são entretenimentos que eu gosto para poder fazer um momento de relaxamento e lazer. E você vê um podcast, aí o podcast leva fulano de tal, aí leva o outro podcast, leva o mesmo fulano de tal, aí daqui a pouco o outro podcast leva o amigo de fulano de tal, aí o primeiro podcast leva o amigo do fulano de tal que foi lá antes. E aí você vê uma geração de conteúdo repetitivo, de falatório, conteúdo muitas vezes superficial, inútil, e que não tem efetividade na vida das pessoas, tá? Você vai falar, mas como assim? A gente vê, por exemplo, podcast de algum sacerdote, de algum autor, de algum escritor, e as pessoas nos comentários, nossa, porque isso mudou minha vida, porque aquela coisa toda, etc. Mas será mesmo que isso realmente aconteceu? Será que a vida daquela pessoa realmente foi mudada? Eu não estou querendo bancar Deus aqui, porque eu sei que qualquer conversão de qualquer indivíduo, ela é um apelo de Deus e uma resposta a esse apelo de Deus. Eu sei bem como funciona isso. Mas eu fico me perguntando se as pessoas não estão parando num certo ponto de superficialidade que não muda a vida delas, sabe? Ou eu não sei também se eu estou
sei lá, com a crise de vaidade e eu estou escandalizado com os erros das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu convivo, das pessoas que eu vejo no dia a dia, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, é o caso lá do Tiba Camargo, da Dé Camargo, inclusive eu estou rezando pela recuperação deles, certo? Eu não sou muito fã do trabalho deles, mas veja, o trabalho deles é o trabalho deles. A vida deles é outra coisa, né? E muita gente, porque não gosta do trabalho deles, às vezes acaba se afetando com aquela situação, né? O que eu vou falar mal? Vou criticar um sujeito que está agora na UTI, pode morrer, tem 6 filhos que podem ficar órfãos, uma mãe que está gestante, cheia de hormônio ali, porque precisa cuidar de uma vida, de uma criança, e ao mesmo tempo vai ter que cuidar de outra vida agora que pode ir embora. Uma criança que pode nascer sem nunca ter conhecido o pai. Por que eu vou falar alguma coisa dele, pensar, ou até mesmo, ela fez uma live, falou algumas coisas, etc. É o desabafo dela. Pensa quantas horas essa mulher não está sozinha, com o seu próprio pensamento, doído, com o coração apertado de perder um marido. E, ao mesmo tempo, com um dever de consciência religiosa em ter que aceitar aquilo como uma vontade de Deus no momento, né? Como é que isso não pode acontecer? Certo? Mas não é só isso, porque isso é uma ponta do problema. Uma outra ponta do problema, que foi o que me fez mais refletir, foi que eu tive o contato de uma moça nos meus direct, no meu stories, no meu direct, e ela mandou uma mensagem que eu achei bastante perturbadora. Ela falou: eu estou destruída, eu estou acabada, não sei o que fazer na minha vida. E ela me mandou uma foto do mapa dela, e eu tentei dar para ela alguma orientação, alguma coisa que ela pudesse fazer, certo? Para que ela saísse daquele estado, certo? Eu falei: faz dança, faz uma coisa de música que pelo menos sua vida vai ganhar um pouquinho de sentido, tá? Só que ela foi me contar a história dela no direct, eu não vou contar o nome dela, óbvio, não vou revelar nada. Se ela também estiver ouvindo, não se sinta ofendida, não estou revelando sua identidade aqui para essas pessoas. Mas ela me contou a história dela. E ela parece que ela conheceu um rapaz, se apaixonou por ele, namorou com ele, moraram juntos, coabitaram juntos, tiveram ali momentos de relação, etc. E aí vieram muitas brigas, porque ela queria um relacionamento sério, uma coisa mais certa, mais sustentável. E o rapaz não queria avançar a esse ponto, né? E, em alguma medida, certo, a coisa ficou nesse nível, né? E aí acabou que ele meteu o pé e foi embora. Ela ficou arrasada. E o pior, ele está vivendo a vida como se nada estivesse acontecido. Claro, como eu falei, tem uma razão antropológica para isso. Tem uma razão do porquê homens entram em relacionamentos casuais, saem deles e vivem como se nada tivesse acontecido, e mulheres muitas vezes saem destruídas. Eu não vou entrar nessa explicação aqui mais uma vez, eu acho que eu falei um pouco disso no Bicho do Matrimônio. Se eu não falei, me cobrem que eu faço um vídeo à parte sobre isso. Mas aqui a questão é que veio depois. Ela me explicou mais detalhes ainda da história dela. E os detalhes da história dela casam com essa questão do vídeo que eu estou falando aqui, né? E o que é que casa aqui com essa questão do catolicismo, da família Camargos, dos livros das editoras, etc. É que ela falou que um dos conselhos que eu dei para ela foi: se abstenha de qualquer ideia de relacionamento por agora, busque ter uma prática religiosa sincera e depois peça a Deus: Deus, eu quero um marido que seja bom, me proteja, cuide de mim e que eu possa ser fiel, submissa integralmente. Pronto, foi o que eu falei para ela. E ela falou: eu já estava fazendo isso. E aí foi me explicar. Ela fazia catequese de crisma numa igreja que eu conheço, tá? Não vou também revelar para não difamar as pessoas que lá participam. Eu sei que a catequese lá é muito boa. E ainda assim, ela passou pela catequese, passou nos grupinhos. Ela falou que participou de grupinho de jovem, participou de quermesse da igreja, participou de eventos da igreja e tudo mais. Mas, no entanto, a primeira hora que apareceu um cara que fez ela ficar apaixonada, ela abandonou tudo, esqueceu de tudo, esqueceu dos mandamentos, esqueceu da prática com Deus. E aquilo ali se tornou para ela algo que era o centro da vida dela e agora desmanchou, né? E eu fico me perguntando, tá? Veja, se a paróquia que eu conheço, uma catequese muito boa, uma catequese muito eficiente,
Tá? Eu sei disso porque eu conheço as pessoas que dão catequese lá. Não estou falando do vento. Tá? E ainda assim, ela passou por esse problema. E assim, tem aquele ponto que eu falei. Deus aqui converte as pessoas, então às vezes Deus não quis ali. Só que assim, vamos parar. Graça não é mágica. Tá? A graça divina não é mágica. Certo? Todo mundo hoje se considera, ou pelo menos tem uma leve admiração, por exemplo, por Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, o que ela vai falar? A graça nos pequenas coisas do dia a dia. Sem contar São José Maria Escrivá, também fala isso, né? No trabalho, na família, que você encontra Deus. Mas além, eu estou citando esses dois santos, que são os mais famosos, mais cativantes na mente dos católicos brasileiros, né? E que, em alguma medida, o ensinamento deles é esse. Então, não faz sentido você acreditar nisso, que esses santos falam, e que eles estão certos, e achar que a pessoa foi para uma catequese, passou um ano lá, não se converteu porque Deus não deu graça para ela. Deus deu muita graça para ela. Talvez a parábola do bom semeador, ela não estivesse com um terreno aberto para isso. E aí é que entra o meu ponto. Por quê? O livro, o catecismo, todos esses conteúdos que a gente está produzindo para as pessoas, para que as pessoas com isso aqui, elas vão necessariamente sentir mais vontade ou desejo em rezar, desejo em se adorar a Deus corretamente, desejo em ter, às vezes nem desejo, às vezes elas vão criar uma consciência religiosa. Será? Eu me afastei de produzir conteúdos religiosos porque eu estava percebendo exatamente isso, né? Se vocês não viram ainda, na descrição dos meus vídeos, eu sempre coloco um curso que eu vendo, que é sobre catolicismo. Esse curso é nada mais nada menos do que 2 anos que eu dei de aula sobre vários assuntos do catolicismo: demônio, céu, pecados, igreja católica, história da igreja, vidas de santos, entre outras coisas. Tá? Tudo isso eu vendia de forma separada, cada um tinha um preço assim, mediano, nunca cobrei preço alto por nada desses produtos. E hoje eu vendo tudo a uma mixaria. Se você contar, deve dar mais de 60 horas de aula, e tudo por R$150. Qualquer marqueteiro vai rir da minha cara quando ouvir isso. Você se vê aqui, você é um católico, trabalha com marketing, vai falar, o Yuri tá maluco, né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu estava vendo que essas coisas, esses conteúdos, em alguma medida, eu já sentia um pouco disso. Não estava dando aquele resultado que eu esperava, que era pelo menos a pessoa olhar um pouco para essas coisas de forma parecida com o que eu olho, ou com que, ainda assim, uma pessoa melhor na religião, muito mais avançada, olha, certo? E as pessoas estão pegando, eu falei no livro, na aula no vídeo sobre estoicismo, né? Tá? E nesse vídeo sobre estoicismo, eu falei sobre o identitarismo, as pessoas procurarem religião por uma identidade social. E, no fundo, é o que está acontecendo. A gente só está reproduzindo isso de forma mais sofisticada. Então, vai uma personalidade X, e aí aquela personalidade X no podcast Y está representando algo do catolicismo, e aí a gente tem que, em alguma medida, consumir aquilo e devorar aquilo, e aquilo vira de novo uma outra repetição, etc. Tá? Mas se você estuda a história da igreja, e eu falei dos livros de história, né, você vai ver que o catolicismo nunca cresceu assim. Ele cresceu, tá? Pelas artes, pela música, as catedrais, né? As catedrais em forma de livros. Então, cadê pessoas escrevendo livros? Não vê mais nisso. O catecismo novo faz um apelo no seu começo lá, né? Faz um apelo lá no seu começo de que as pessoas escrevam catecismos locais. O que são catecismos locais? Antigamente você tinha um catecismo ali na Espanha. Na época da Rainha Isabel, você tinha o nome dele, acho que era o Frei Luís de Granada, que escreveu uma espécie de catecismo, né? Para aquela época ali, para os espanhóis ali, que estavam, os novos cristãos que estavam se convertendo do judaísmo, do islã, para eles entenderem melhor o que é a fé, como o católico pensa, etc. E você não vê mais isso hoje. Temos muitos conteúdos, cursos, tem plataformas de cursos. Me desculpe, isso acaba, tá? Se tivesse naquela época esses cursos, a gente não teria mais acesso a eles. Tanto pela volatilidade da internet, quanto até por perseguição mesmo. O ditador quiser retirar tudo da internet, ele apaga a internet no dia para a noite. Agora, um livro bem escrito,
por uma pessoa que transmite as suas experiências ali enquanto cristão, enquanto católico, para os outros entenderem, você não vai achar isso. Você não vai conseguir. Você pode queimar, as pessoas memorizam. Você pode esconder, as pessoas acham. Tem a história lá do Tratado de São Luís, que o livro ficou escondido por anos, né? Os santos falam que provavelmente foi o demônio que escondeu. Mas foi encontrado. E hoje, quantas pessoas não são consagradas por aquele método que aquilo foi registrado dessa forma, né? E aí você vê aquela lógica das editoras que eu falei, que não é culpa delas também, não. É culpa do público também. Porque o público está educado a consumir coisas repetitivas e superficiais. Eu tive um amigo que trabalhou na minha biblioteca católica. E ele veio me falar, Yuri, o lançamento mais duro, mais difícil que a gente teve foi o lançamento da vida de Moisés, do livro do São Gregório de Nissa. Não foi? Não sei se vocês têm esse livro na sua casa, já viu, mas pesquise. Esse livro é um tesouro espiritual, uma coisa maravilhosa. Mas por que eles tiveram dificuldade de vender uma coisa dessas? Porque as pessoas não sabem que Moisés é santo. Porque as pessoas não conhecem São Gregório de Nissa. Ou seja, o católico, ele não conhece o verdadeiro tesouro da sua própria igreja. Ele conhece, assim, fragmentos, porque ele viu alguém falar num podcast, ele viu alguém falar no Brasil Paralelo, ele viu alguém falar no Facebook, ele viu um texto passando. As pessoas estão substituindo as redes sociais pelas verdadeiras fontes de informação. E as fontes de informação que são passadas nas catequeses, por melhores que sejam, elas não são profundas o suficiente para uma pessoa parar e repensar a vida dela. É preciso a pessoa ter uma tragédia de vida, né? Se envolver com um homem desconhecido, ficar em casa, chorar, sofrer horrores, e encontrar um aleatório. Eu parei completamente, quase 100% de falar desses temas nas minhas redes, exceto aqui, tá? E eu falando de astrologia, não tem nada a ver. E conseguir pegar aquela pessoa e dar um bom direcionamento. Agora, quantas pessoas falam de astrologia que não prestam, não servem para nada, não têm religião, pegam pessoas assim e levam para um caminho ruim? Porque nós somos incapazes de fazer uma pessoa conseguir ou dar uma chance para abrir o seu coração ao maior tesouro que tem na vida dela, que é Deus. Porque nós estamos fartos, enfastiados desse tipo de problema, desse tipo de conteúdo, desse tipo de superficialidade. E eu juro para vocês, assim, eu até tinha um atendimento agora para fazer com um rapaz também de relacionamento. Graças a Deus, digo graças a Deus que ele remarcou, porque eu não tô com cabeça para isso. Eu tô assim, do Brasil, sabe, cara? Eu tô para lidar com as pessoas no dia a dia, para você explicar, conversar com elas, entendeu? É uma coisa difícil, é trabalhosa. O nosso país, até mesmo, eu não falo das camadas de massa, eu não falo das pessoas mais pobres, eu tô falando de quem tá aqui na internet, de quem tá consumindo, às vezes, até conteúdo que é bom, certo? Certo? Tem uma tendência muito forte a substituir conceitos, realidades, por palavras, por ditos, por ações. As pessoas falam sem pensar, elas escrevem sem entender o que elas estão escrevendo. E eu sei disso porque quando você chega para o sujeito e fala, o que você está falando é isso, 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 e ele não responde. Entendeu? Ele não... Ele entende que ele está falando besteira, mas você vê que ele fica desnorteado, tá? Fica perdido. E são a maioria dessas pessoas que, apesar de reproduzirem, veja só, uma coisa é você reproduzir, outra coisa é você criar. Trabalho criativo, veja, eu não estou querendo bancar o bom dizendo que eu sou a solução para o Brasil, porque eu não acredito nisso, infelizmente. Eu não acredito em solução para as pessoas de forma ampla e geral. Mas pelo menos aquelas que a gente tem contato, aquelas que a gente lida no diariamente, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, até o porteiro do seu prédio que você conversa. Essas eu acredito que você possa ser uma solução para ela. Que você possa dar uma solução para ela. Entendeu? Só que em alguma medida a gente não está conseguindo mais fazer isso. Estamos cegos. A gente está cego por isso. Tá? O padre Paulo Ricardo ele fez umas aulas recentes lá falando sobre alguns problemas ligados ali às famílias, né?
a educação que as pessoas estão dando para as crianças agora. Não, precisamos educar as crianças no cristianismo, aquela coisa toda, né? E ele trouxe obviedades nas aulas dele. Veja as últimas aulas lá ao vivo. Não sei quantas ele já fez também. Já pode ter até passado bastante, mas acho que ele fez na época de dezembro, janeiro. Coisa assim, sabe? E as pessoas estão cegas para perceber o problema. E a minha tristeza é porque eu falei uma vez no meu Facebook, falei com um amigo também. Não sei se vocês já conhecem Cassandra. Cassandra é um mito que tem na mitologia grega. Ela era prima de Heitor e Paris, de Troia, né? E o deus Apolo, da sabedoria, se apaixonou por ela, certo? E queria consumar um casamento com ela, que ela fosse casada com ele. E ela falou, tá, tudo bem, em troca disso, eu quero que você me dê sua sabedoria. E aí, Apolo deu sabedoria para ela. Ela foi uma mulher sábia, né, inteligente e tudo mais. Só que na hora de consumar o casamento, Cassandra foi e enrolou o Deus. Achando que, como eu recebi a sabedoria dele, eu vou enrolar ele, ele não vai se dar conta. Claro, né? Aí vem aquele princípio metafísico. Olha, vamos lá, Deus supremo, excelência de tudo, deu a graça, que é a sua natureza, para alguém, ele pode tirar porque a natureza é dele, não é do quem recebeu. Então, em tese, o que o mito está representando é um pouco desse princípio. E aí Apolo foi e retirou a sabedoria dela e ainda levou a maldição. Cassandra veria o futuro acontecendo, mas ninguém iria acreditar nela. Ninguém daria crédito a ela. Então ela falou, por exemplo, tem na Ilíada, quando Paris e Heitor estão indo para a Grécia negociar com os gregos e tudo mais, fazer aquelas conversas entre reis, né, cortes. E ela falou, não embarquem. Não embarquem, porque eu vejo Troia em chamas. Todo mundo deu risada. O Príamo, que era o rei de Troia, se compadeceu dela. Nossa, tadinha, ela tá louca, né? Todo mundo achava que era louca. O que foi que aconteceu depois, né? E o nosso país padece de pessoas assim. Quando tem pessoas assim, elas sempre são tidas por ridicularizadas. A gente vive no mito de Cassandra. O Brasil vive nesse mito. Onde aparecem pessoas que são sempre, às vezes, muito inteligentes, muito díspares da maioria das pessoas. E você tem ali uma mediocridade que é erudita. Então tem uma diferença entre o erudito e o sábio. O erudito é aquele que, como eu falei, ele reproduz conteúdos. Ele leu muita literatura, ele leu história, ele leu livros de teologia, e ele sabe de cor e salteado tudo que ele está falando. Mas pede para ele fazer conexões, ou, por exemplo, fazer o que eu fiz no vídeo sobre matrimônio, onde você pega problemas reais das pessoas que elas estão passando hoje. Por que o cara casa com a mulher e a mulher do nada vai lá e divorcia com ele hoje? Aí vai falar, não, tem as leis, tem não sei o quê, tem uma mentalidade e tal, mas como é que isso se aplica? Eu falei da moça, tem um princípio antropológico por trás da escolha dela e dela se ferrado tanto depois. Mas você pega um catequista, você pega um padre, você pega um bispo, eles não sabem mais explicar isso. Você cansa em falar o óbvio, que, o marido protege a mulher e a mulher dorme com ele, a mulher tem relações com ele, é doce com ele, é carinhosa com ele. Você não vê padre e bispo falando mais disso. A maioria reproduz o que São Paulo fala nas cartas dos Efésios, ou que às vezes vem um texto ou outro de matrimônio. Aí outros pegam princípios assim místicos de santos para poder aplicar o matrimônio, e gera uma confusão. Repare, eu estou falando de problemas reais que as pessoas lidam. Ela passou um ano na catequese, ninguém chegou para ela e falou, minha filha, você tem que ser casta, você tem que evitar deitar-se com homens, porque a sua sexualidade e a sua psique não é igual a do homem. Então o homem pode fazer? Não, porque a lei de Deus não permite, porque se o homem sobrevive a isso, a mulher com quem ele vai fazer isso não vai, pô. Então é uma falta de caridade. O homem consegue ter uma vida promíscua e ficar íntegro na cabeça dele. Ele perde integridade de caráter. O cara que é promíscuo, não confiam muito nele, não. Eu vou fazer aqui, ele vai me pagar depois, e vai dar calote. Agora, ele não fica doido da cabeça, não fica doente da cabeça, ele não fica despirocado. A mulher não. A mulher não tem esse suporte, porque a sexualidade dela é diferente. Isso é uma coisa que não é religião, tá? Isso é uma coisa da vida humana, mas a religião, ela é amparada na vida humana inicialmente.
Senão Cristo não tinha vindo se fazer carne. Pô. E é dessas coisas que eu estou falando, por quê? Isso também gera base para aquilo que eu falei da família Camargos. Então a pessoa não gosta deles, ok. Mas agora que eles estão em evidência, porque aconteceu uma fatalidade, o sujeito quase morreu. Você não vai ficar com rancor do cara, ou da divulgação, ou porque eles precisam disso. Isso é uma questão de olhar para a natureza humana das coisas e saber lidar com isso, pô. Entendeu? Só que é muito difícil, porque o brasileiro ama pose. Ele ama fingir que ele está fazendo um papel. Por isso que novela deu muito certo aqui. Novela, BBB, agora o Instagram. O que é que o Instagram, a maioria dos influencers, a maioria dos coachings faz? É o dia inteiro assim, olha a minha vida aqui, ó, eu estou na piscina, olha o meu relógio aqui, não sei o que lá, olha o meu carro, o meu banco de couro, não sei o que. As pessoas no Brasil, elas são fissuradas, elas são taradas nisso. E não é uma tara no sentido de consciência. Eu quero, vou lá e buscar. Não é uma tara, eu sou tarado em jogo. Então, assim, eu jogo de alguém. Então, às vezes, eu faço meu trabalho aqui, aperto, vou lá ver lá algumas coisas. Sinto lá e tal, tiro 1, 2 horas ali, distraio, vou dormir. Isso é uma tara consciente. É uma tara inconsciente, porque até os influencers, por exemplo, católico que ama falar mal de novela, católico, protestante, espírita, muçulmano, ortodoxo, ama falar mal de novela, mas ele tá lá com a influência dele, fazendo a novela dele todo dia. Que aquilo ali é um recorte. Tá? É um recorte. Certo? E o que eu estou falando aqui, talvez não tenha ficado tão claro, é que, infelizmente, a gente não está se dando conta, mas muito dos conteúdos que estão viralizando na internet, principalmente religiosos, que não deveria ser, porque isso é uma desgraça, tá? São conteúdos que são novelinhas. Então, por que o cara lança mais um livro de história, sendo que já tem 20, e não lança, por exemplo, A Cidade de Deus? A obra é domínio público. A obra é grande, claro. Vai precisar de um investimento, vai. Mas ele lança porque ele sabe que as pessoas que compram na livraria dele, elas querem uma novelinha do apologeta. A novelinha do cara que eu sei rebater os protestantes ou os ateus que estão falando mal da minha igreja. Acredite, argumento não vai funcionar para essas pessoas. Eu sei disso porque eu tive uma página voltada para catolicismo e história em 2018. De 2018 até 2023, 24 talvez. Tá? E o que mais tinha lá era 2 mil publicações com um monte de argumentos, de fontes. Sempre tinha alguém para aparecer e contestar. Por mais fontes, fatos, argumentos. Quer dizer que, não vale a pena fazer isso? Não, é que essa não é a via certa para isso. Essa não é a via mais correta para isso. Como é que uma pessoa que passa por um ano de catequese para num perfil de astrologia, que poderia ser uma coisa até antirreligiosa, e lá ela consegue achar um direcionamento para a fé dela que ela não ouviu na igreja, do padre, nos podcasts, nas páginas de Instagram, nos influenciadores? Essa é a minha preocupação. E minha maior preocupação é que eu sei que eu sou ninguém, pô. Qual é o alcance desse canal? Qual é o alcance do meu Instagram, entendeu? 0. Tá? 0. Bem pouco. Uns 10 gatos pingados aparece aqui. No Instagram, quase a mesma coisa. Até porque no Instagram nem falo mais tanto disso. Mas os grandes, muitas vezes, estão cegos para isso. E tá indo uma grande multidão junto. Isso vai trazer agora algum problema? Não. Isso vai trazer um problema futuro. Porque esse modelo novelinha, esse modelo de religião meio aburguesado, tá? Em que você ignora as coisas básicas da vida e você não só existe a religião. Isso é burguesismo, isso é a mentalidade burguesa. Isso foi o filho que Kant, Descartes, que esses autores modernos pariram. E foi a sementinha que gerou a cultura woke de hoje, que os próprios religiosos não suportam mais. Ninguém mais suporta, inclusive. Está tendo uma baixa disso, né, dessa cultura woke na sociedade. Só que não adianta. É aquela coisa, a história se repete. Então, a gente já está vendo ali o germe daquele problema sendo criado de novo. Para daqui a 2 ou 3 gerações voltar tudo como estava hoje, como está agora. Talvez até pior. Porque quando você tem o princípio lá da bactéria na medicina, né? Você tem uma bactéria, você bota um antibiótico.
Se você ficar mudando antibiótico toda hora, ela volta mais forte. Porque ela resiste àquele antibiótico anterior e volta mais forte depois. Então agora a gente está com antibiótico. Eu estou falando que, infelizmente, e eu não estou falando da minha cabeça, estou falando do que eu estou vendo. Porque não é só ela que chega para mim com esses casos, são vários. Esse coincidiu e me tocou muito, porque ela participou e foi de um lugar que eu conheço. Mas tem muitos outros que do Brasil aí afora, que estão em outros lugares, que eu não faço a menor ideia de como é. Talvez seja até pior dos lugares que eu conheço. Tá? Não tem muito o que fazer. Então, assim, é um vídeo. Talvez você aprenda alguma coisa com isso, ou entenda a reflexão, mas é mais para um desabafo, porque eu tô falando, eu não aguento mais essas coisas. Eu não tanco mais elas. É muito, muito difícil ter que lidar com essas coisas, assim, para ter até que sobreviver, né? Porque, querendo ou não, eu ganho dinheiro com isso. Estou na internet, eu trabalho aqui na internet. Meu sonho era deslanchar um trabalho que eu ficasse também aqui em home office, do jeito que eu tô, porque minha saúde não permite eu trabalhar tanto fora, tá? E não precisasse aparecer em rede social nenhuma, sumir, assim, apagar todas o celular, né? Mas, enfim, é a vida, né? Então, pessoal, é isso. Sem mais delongas aqui. Deus abençoe vocês aí. Deixa o seu like, compartilhe se você achar relevante com alguém. Né? Com Deus e até mais.